Pronto. A gente vai começar essa segunda aula de hoje, certo? Falando da origem do banco de dados, né? O que é a origem? Assim, como ele iniciou? Qual foi o primeiro banco de dados? O primeiro banco de dados, lá na década de 50, por aí, né? O primeiro banco de dados eram folhas de papel, certo? As informações todas eram guardadas em folhas de papel. Não tinha computadores na época, então tudo ficava em folhas. As folhas ficavam dentro das pastas, que ficavam dentro daqueles armários. Quem já visitou a Josi lá na escola, vê que na escola a gente ainda guarda material assim, né? A gente tem aqueles armários grandes, geralmente a Bia vai lá e diz assim, Josi, eu preciso do meu RG, aí a Josi vai, abre aqueles armários, vem um monte de folhas, puxa a pastazinha dela e entrega o que é necessário, né? Então, o primeiro banco de dados eram assim, todos os bancos de dados eram assim, certo? Eram tudo um monte de papel, né? Aí tu imagina quantas árvores da Amazônia sendo destruídas para criar banco de dados, né? Como seria difícil para achar, perdeu um papel, perdeu tudo, choveu, caiu o prédio, desmoronou, foi tudo embora. Então, os primeiros bancos de dados eram dessa forma, eram armazenados através de papel. Entenda como banco de dados tudo aquilo que vai guardar uma informação, né, que a gente vai armazenar, algo para a gente poder usar posteriormente. A gente pode dizer que o papel são os registros. As pastazinhas que a gente guarda esses registros são as tabelas, certo? E os armários de metal no qual a gente guarda essas tabelas são chamadas de arquivos. Por que isso? Porque no banco de dados, registro é aquela informação que a gente possui, a gente vai aprender a criar registros. E tabelas, para quem teve na aula de PO, tabelas é mais ou menos como se fosse a classe, lembra? E o registro é mais ou menos como se fosse um objeto, né? E os arquivos é o arquivo mesmo do banco que guarda tudo isso. Pode ser até alguns esquemas que a gente vai ver lá na frente. Então tenham isso em mente que tudo que a gente armazena no banco são registros, que são armazenados dentro de tabelas, que são armazenados dentro de arquivos. Né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma ficha escolar do Jairo, né, dizendo onde é que ele mora, o que é que ele come, qual é o nome do pai dele, da mãe dele, da tia, da avó, o endereço tal, tudo, isso está guardado dentro de um registro, certo? Esse registro, ele fica dentro de uma pasta. Qual é a pasta? Pode ser a pasta da Info2, por exemplo, né, onde tem todas as fichas da galera da Info2. E fica dentro de um armário, que pode ser o armário de 2018, que é quando vocês entraram na escola, né? Vocês entraram em 2018? Não, 2019, foi mal. Deu, Deu para entender mais ou menos o que é registro, tabela e arquivos? Pronto, então vamos prosseguir aqui. Por que a gente tem esse registro, tabelas e arquivos? Ó, já imaginou como era antigamente? Olha só a quantidade de papel que era guardado. Para achar alguma coisa aqui, se a gente não tiver organização, é 10 anos. Deixa eu voltar aqui, foi bom. É a mesma coisa daquele povo, né, que nem o Kaique faz, que cria um bocado de pasta sem organização nenhuma. Quando ele quer procurar alguma coisa lá no trabalho dele, é 3 dias para poder achar. Então, a organização é necessária, por isso que o banco de dados é necessário. É para que eu possa guardar informações de uma maneira organizada, para que eu possa usar esses dados posteriormente, certo? Não é guardar por guardar. Tem aquele pessoal, tipo a Domingos, que ela baixa lá 20 filmes, não assiste nenhum, e fica lá guardado um monte de filme que ela nunca vai ver, né? Então, não é guardar por guardar, é guardar para que a gente possa utilizar depois, beleza? Então, evitem isso aqui e evitem o acúmulo de papel. Eu não sou muito bom nisso, mas eu tento, né? Os primeiros bancos de dados, eles não eram os primeiros bancos de dados não eram guardados em arquivos, não existia HD, certo? Os primeiros computadores, pessoal, eles ocupavam uma sala enorme, né? Era como se ocupasse ali a sala da Info2 e da Info3 juntas. Eles eram gigantes e não existia HD, não existia disquete, não existia nada disso. Então, como é que eles guardavam a informação? Eles guardavam através das máquinas de perfurar. Eram cartões perfurados em sequência que guardavam essa informação.
Tipo, tá furado ali significa o dado tal, tá furado ali significa o dado tal. A gente sabe que os primeiros computadores foram feitos pelos militares, né? Na época da Guerra Fria e tal, eles desenvolveram os primeiros computadores. Então, eles usavam as máquinas de perfurar para guardar essas informações. Depois da máquina de perfurar, bem depois, né? Acho que foi lá em 50, em 60, começou a existir os primeiros disquetes, né? As primeiras fitas magnéticas. Porque tem uma mulher aqui, para quem ainda não sabe, os primeiros programadores eram todas mulheres, certo? Todas mulheres. Os primeiros programadores eram todas mulheres, né? Elas que começaram na área da programação. Então, o primeiro banco era só papel. Mesmo tendo um computador, ele não armazenava no computador, ele gerava papel para ser armazenado, com os cartões perfurados. Isso aqui é a máquinazinha antiga que faz isso. Dizem que até hoje o Pentágono ainda utiliza essas máquinas de perfurar para guardar arquivos altamente secretos que não devem estar em rede. Porque entenda, se você tiver algo conectado à internet, pode ser invadido. Olha a Vivian, mancha. Saudades, Vivian. Pegou chuva, né, Vivian, para poder estar aqui. Andressa, bom dia. Então, o que acontece? Lembra que eu falei que era gravado em arquivos, né? Faz parte, faz parte. Perdeu só 50 minutos de aula, mas relaxa. Como era guardado em arquivos, quando surgiu as primeiras fitas magnéticas, né? Alguém aqui já viu uma fita, aquela que a gente botava no som, ou um videocassete? Pronto, entenda. O que é um arquivo sequencial? É que a gente só pode acessá-lo através da sequência. Então, aquelas fitas de som ou de videocassete, o que que acontece? Eu não conseguia assistir uma parte do filme e ir direto para lá. Eu tinha que passar por todo o filme até chegar lá, certo? É a mesma coisa do som. Eu tinha que passar por todo o som até chegar naquela música que eu queria. Isso é chamado de arquivos sequenciais na programação, relacionado a banco de dados. O que era? Se eu quisesse acessar o arquivo 10, eu tinha que passar por todos os outros arquivos. É mais ou menos como a chamada. Quando eu quero chamar o nome da Vivian, eu preciso passar por todos os outros nomes. Tenho que ir lá, Andressa, Ana Beatriz, Ana Cailane, Ana Kessia, Ana Thaisa, entendeu? Bárbara, Carlos, Elton e tal, até chegar na Vivian. Isso é chamado de arquivos sequenciais. Entenda, pode parecer que é demorado, né? Pode parecer que era demorado, era ruim e tal. Só que acontece, a gente saiu de um arquivo sequencial, de uma fita magnética, né, que passou a ser fita magnética, para um que era de papel. Então, querendo ou não, era mais rápido eu passar por 50 arquivos até chegar no que eu queria pelo computador, do que eu ter que procurar um monte de papel. Deu para entender? A gente conseguiu evoluir um pouco, né? Ainda não chegamos nos modelos de hoje, mas já foi uma evolução. Ninguém pode dizer que não. Houve essa evolução, então, chamado de arquivos sequenciais. Foi o primeiro modelo de banco de dados. Depois, começou a ser criado o primeiro HD, chamado de Winchester, né? O HD e disquete. Diferentemente das fitas, onde eu tinha que percorrer em sequência, o HD eu podia ir exatamente onde eu queria. Por quê? Vocês estão vendo aqui, o Roberto dessa aula, vocês estão vendo esse disco magnético? Aqui essa agulhazinha, o nome do HD do primeiro é Winchester, se eu não me engano. É porque o meu inglês é nórdico, aí eu às vezes travo na pronúncia. Tá vendo essa agulhazinha aqui? Ela vai exatamente onde quer. Quem aqui já viu disco de vinil? Que ele está vitrola, aquele bicho preto com uma agulhazinha e tal. Pronto. Aquilo, quando eu queria escutar uma música diferente da fita que eu tinha que passar até chegar na música que eu queria, o vinil eu simplesmente pegava a agulha e colocava onde eu queria e ele tocava a música, sem precisar passar pelas demais, certo? É mais ou menos parecido com o que o HD fazia, né? Eu existia no HD um índice, cada arquivo tinha um índice e eu não precisava passar por todos os índices, eu podia ir direto no que eu queria. Se eu quisesse o arquivo
do gyro, então, por exemplo, vamos dizer que o arquivo do gyro era o número 6, eu não precisava passar pelo 1, 2, 3, 4, 5 até chegar no gyro. Não, eu podia ir direto no gyro. E que nome foi recebido por esse modelo? Esse modelo era chamado de acesso direto. Certo? Virou aí a evolução, enquanto eu precisava passar um por um, agora eu podia ir direto. Certo? Os HDs, pessoal, não sei se vocês sabem, mas dependendo da tecnologia, que é FAT32 e NFTS, ele faz isso, tá? É relacionado ao índice que ele trabalha. Cada arquivo do computador é gravado em um índice. E aí o que acontece? Não significa que todo arquivo é quebrado, tá? Ele não é gravado inteiro. Então pode ser que um pedaço do arquivo esteja no índice 2, porque está vago, e outro pedaço esteja lá no índice 7. Por aí vai. É um negocinho legal. Estudei na época. Beleza? Deu para entender a evolução? Antes a gente fazia o quê? Antes era um atrás do outro, né? Li o primeiro, li o segundo, li o terceiro, li o quarto, por aí vai. E agora a gente já pode acessar o que a gente quer. É como se eu não precisasse passar pelas 200 pastazinhas lá da Josi, ela automaticamente, quando a Kailane ia lá e dissesse, Josi, eu quero a minha pasta, aí a pasta surgia lá automaticamente, né? Que nem o Harry Potter. Passando do acesso direto, o que que acontece? A gente precisava evoluir, né? Então, aconteceu um evento chamado CODASIL, onde reuniu o Departamento de Defesa americano. Lembra que os primeiros computadores quem fez foi os militares americanos, então eles organizaram um evento. Foi unido universidades dos Estados Unidos, várias universidades, e também empresas. Das empresas, a mais importante a se mexer nesse bolo foi a IBM. Hoje, acho que vocês pouco ouviram falar, mas na época a IBM era o Google, né? Era tipo assim, todo mundo queria trabalhar lá, era alta tecnologia, carro voador, esse tipo de coisa, né? Tudo era lá. Então, o nome desse evento foi chamado Codasil. Até então, não existia linguagem de programação, tá? A gente estava trabalhando em criar os bancos de dados, mas também não existia linguagem. E foi aí que surgiu a primeira linguagem de programação, chamada COBOL. Essa linguagem foi a primeira linguagem de programação que se preocupou não somente com a lógica de programação, mas de como armazenar os dados. Deu para entender? Enquanto eu até tinha algumas linguagens que criavam sistemas, o sistema nunca se preocupava em como guardar os dados. Então, o COBOL ele teve isso. Ele se preocupou tanto na lógica de programação, como criar coisas lógicas, né, ferramentas, métodos e funções, como também se preocupou em como armazenar esses dados. Se juntou esses três pessoal, universidades, defesa americana e a IBM, para que pudesse surgir o COBOL. Então surgiu a primeira linguagem de programação que fazia isso. Até hoje existem softs em COBOL. Para ter um exemplo, eu trabalhava no Farias Brito em 2012, eu acho, 2013, não lembro muito, porque a minha memória é ruim. Mas lá o sistema ainda era todo feito em COBOL. O programador COBOL ele recebe muito, muito, mas muito bem. Professor, então eu vou ter que aprender COBOL para ficar rico? Não. Porque o que acontece? É uma linguagem que não teve evolução, certo? Ela não teve evolução. O COBOL, quando ela se iniciou, e o COBOL hoje é igual. O que, que as empresas fazem atualmente? Elas atualizam o sistema. Elas trocam, elas vão pegando partes do sistema e colocando nas linguagens de programação hoje. Mas alguns sistemas são tão antigos, mas tão antigos, que essa migração é bem lenta, certo? É muito, mas muito lenta. Para ter ideia, vocês verem um sistema em COBOL assim, é só ver aquela telazinha preta. A maioria que é feita em COBOL tem aquela telazinha preta. Tu vê alguém mexendo na telazinha preta, aquele sistema ali é feito em COBOL, geralmente. Não, vai para as linguagens novas, cara. Linguagem antiga vai morrer, vai chegar uma época que ele vai morrer. É porque imagine o seguinte, tu tem ali o Viaçu, né? Ele tá com todo azulejo branco. Aí o mais moderno azulejo hoje é um de coração com umas estrelas vermelhas. Para tu mudar um por um manualmente, tal, vai demorar um tempo, entendeu? Então, vai sendo devagar que vai ser feita essa mudança. É a mesma coisa aqui, devagar é que vai ser feita essa mudança. Mas a primeira linguagem foi COBOL que eles fizeram lá.
E também eles criaram o primeiro banco de dados, criaram algumas regras para o banco de dados, né? Um banco de dados, ele é uma base de dados, ele precisa ter uma base de dados, que é um arquivo onde vai ser armazenado os dados, um sistema gerenciador, que é isso, é um softwarezinho que vai gerenciar aquele meu banco de dados, uma linguagem de exploração. O que é isso? É uma linguagem voltada para extrair informações do meu banco de dados, daquela minha base, e programas adicionais. O que são esses programas adicionais? Questão de segurança, questão de acesso e por aí vai. Beleza? Então, todo banco de dados vai possuir essas quatro coisinhas, certo? A gente já vai falar sobre o sistema gerenciador do banco de dados e linguagem de exploração dele. Então, lá no Codazil surgiu o COBOL e também surgiu a definição de banco de dados. Foi mais ou menos em 60, por aí. O primeiro modelo de banco de dados que surgiu daqui foi o modelo hierárquico. O que era isso? Eu existia hierarquia. Eu tinha uma tabela mestre que gerava outras tabelas e por aí vai, mas sempre do princípio que tinha algo superior que ia descendo. Esse foi o primeiro modelo após o surgimento do banco em si, certo? De um banco de dados e uma linguagem de programação que trabalhava. Então, o primeiro modelo lá em 60 foi o modelo hierárquico. Pouco tempo depois, já surgiu outro modelo, que era o modelo em redes. O que é o modelo em redes? A comunicação podia ser feita de uma tabela para outra. Eu não, aqui, ó, se vocês notarem, essa daqui, esse meu dadinho aqui no canto superior direito, ou inferior direito, ele só se comunicava com esse dadinho aqui de cima, certo? Esse aqui comunicava só com esse. Esse aqui não tinha comunicação entre eles dois. Já no modelo em rede era tudo misturado. Entendeu? Esse aqui fala com esse, que fala com aquele outro, que já não conversa com aquele ali, mas já começa a ter uma ligação maior. Eles estão começando a se comunicar melhor, beleza? Mas ainda assim há uma limitação. Até aqui, como é que tá? Qual a definição, Gustavo? E vai, tu tem aí 2 minutos para copiar. Base de dados é onde vai ficar os dados, né? É o que a gente vai trabalhar. Eu vou dar um exemplo. O Gustavo, para vocês saberem o que é base de dados, o Gustavo, a família dele tem um negócio, né? Tem uma mercearia, eu não sei. Então, a base de dados dele lá é aquele caderninho que ele possui com os nomes dos clientes, onde o cliente mora, quem é o cara, quanto é que está devendo, que pegou emprestado, isso é a base de dados dele, beleza? Para vocês terem ideia do que é uma base de dados. O sistema gerenciador, como é que ele manipula isso aí? Eu posso dizer que o sistema gerenciador dele é o caderno em si. É através dele que ele faz toda mexe no sistema dele, mexe na base de dados dele. A linguagem de exploração que ele utiliza não mais é do que o português. É através das anotações que ele faz que ele tira as informações dos dados. E os programas adicionais que ele utiliza lá é um marca-texto, é uma caneta para grifar o cara está devendo, esse tipo de coisa. Para vocês terem ideia de como está no mundo real. Posso passar, Gustavo? Entenda. Aqui estava bom, mas tinha como melhorar. Eu precisava, vamos supor que eu tenho um sistema onde eu tenho o meu cliente, que é esse carinha aqui, eu tenho o meu fornecedor, que é esse caminhão, eu tenho meus funcionários, eu tenho os meus serviços e eu tenho aqui as empresas. Eu preciso que esses cinco caras desculpa, que esses cinco caras se comuniquem. Então, surge no banco de dados algo chamado relacionamento. O que é um relacionamento? Não, não é o que a Stephanie tem com o Kaique. Relacionamento num banco de dados é quando essas tabelas, né? Essas pastazinhas aqui, eles se comunicam entre si, eles começam a compartilhar informações. Então, eles começam a ter um relacionamento entre eles, ok? Então, o primeiro modelo que a gente vai estudar
Algo super de boa é o modelo relacional. É quando o meu fornecedor conversa com o meu serviço, conversa com a empresa, com o meu cliente, com o meu funcionário, né? Então, um modelo mais divulgado que a gente vai estudar é o modelo relacional. Agora, ó, tem umas relações, eu pego informação daqui, vou para lá, tem um outro e tal, muito parecido com redes, certo? Só que redes eu ainda tenho uma vertente só. Aqui não. Eu vou e volto, ó. Tem setinhas dizendo que vai para cima, para baixo, por aí. As relações que eles criam, beleza? Começam a ter relação. A gente vai entender por que essas relações são tão importantes. Criar um banco de dados é fácil. Difícil é saber como é que ele se relaciona. Como é que eu vou pegar uma informação de um canto para outro e ir passando, entendeu? É tipo um telefone sem fio. Então a gente tinha o quê, né? O que é dados, o que é informação? Eu tinha lá a minha fichinha com todos os dados do Luan, né? Eu tenho aqui a minha fichinha com todos os dados do Luan. Ela é armazenada num banco de dados, que é esse desenhozinho aqui. Então, através dessa ficha do Luan que ele salvou aqui, eu consigo extrair várias informações. Eu consigo saber onde é que o Luan mora, o que é que ele comprou no mercadinho, né? Porque ele está usando lá o vale da escola, que nunca mais foi recarregado. Que dia ele comprou, o que ele comprou e posso já acionar o fornecedor pedindo volta no estoque se o estoque tiver acabado. Por quê? Porque agora está tudo relacionado. Então, através de uma simples informação, de um dado que eu tenho aqui, eu consigo extrair várias informações. Entenda, o importante do banco de dados não é guardar os dados, e sim extrair informação. Hoje em dia, não sei se vocês notam, toda vez que tu instala um aplicativo no celular, ele pede acesso a teus contatos ou a tua localização, não é assim, geralmente? Até um software que não tem nada a ver. Pede acesso a tuas fotos. Por quê? Porque ele quer aquelas informações suas, pessoais, para vender. Hoje em dia, o que dá mais dinheiro não é criar um aplicativo, é vender informação. Beleza? Por quê? Porque informação é dinheiro. Quem aqui nunca acessou um site e pensou assim, eu queria tomar um sorvete Pardal de castanha. Aí acessou o Facebook, tinha propaganda lá da Pardal, né? Ou acessou um site de compras, estava vendo lá o Harrison, estava vendo lá uns halteres para comprar, aí quando foi acessar um outro site, tinha lá propaganda na zona dos halteres, né? O que é que acontece? Sempre eles estão colhendo informações nossas para que eles possam divulgar produtos, para que eles possam saber o que a gente faz, para saber o que, é que o mercado quer, esse tipo de coisa. Então não se preocupe, hoje em dia todo mundo sabe de tudo, né? Lembrando que a gente tem privacidade. Então, os dados, gente, sempre vai existir, mas a informação é o que a gente tira daqueles dados, é importante, entendeu? Aquela pesquisazinha, aqueles formulários que vocês responderam, ali eu peguei dados de vocês. Importante é tirar informação, é te dizer que 80% dos alunos da Info2 tem internet banda larga, certo? 20% não possui computador, esse tipo de coisa. Isso é informação. Dado é simplesmente um número. O Harrison, Gustavo e tal, não sei o que, é que não possui, entendeu? Tem essa diferença, dados e informações. Para mim fazer isso aqui, eu precisei de uma linguagem. Que linguagem foi essa? A primeira linguagem de banco de dados é SQL. Security Query Language, né? Linguagem de consulta estruturada, algo assim. O meu inglês é ruim, então vou deixar vocês perguntarem para o Matheus. Primeira linguagem de banco de dados foi SQL. Ela surgiu exatamente por quê? Porque existia diversas linguagens SQL. Cada pessoa criava sua linguagem para fazer consulta no banco de dados. Aí o que acontece? A ANSI e a ISO, que são agências regulamentadoras, elas dizem assim, olha, vamos acabar com essa palhaçada aí, negócio de 50 linguagens diferentes, vamos unificar e fazer uma linguagem só, onde todo mundo pode utilizar, certo? É como se dissesse assim, agora ninguém vai falar outras línguas, todo mundo vai falar português e acabou-se dessa gelsa. Basicamente isso. Né? Então teve isso, juntou a ANSI e a ISO, regulamentou, chamou vários programadores, vários DBAs e tal, criaram o SQL, né? A linguagem de programação padronizada.
Então, a gente tem os dois regulamentadores, que é a ISO e a ANSI. A gente tem dialetos. O que são dialetos? São derivados daquela linguagem, que é o Transact SQL, que é utilizado pela Microsoft, né? Somente no SQL serve. Ali, exemplos, vocês estão vendo Go, Indent, algumas palavras que só funcionam no Transact SQL. E tem o PLSQL, que é a linguagem de programa de SQL da Oracle, certo? Que a Oracle é um banco de dados um pouco diferente. Aí a gente tem toda a SQL, tem o DDL, que é a Data Definition Language, que é definir e administrar, ou seja, essa parte da linguagem é que cria-se as estruturas. Quando eu falo criar, eu estou me referindo a criar banco de dados, estou falando criar tabelas, certo? Criar visões, criar triggers, procedures, alterar esses componentes e apagar esses componentes. Então, o create, o alter e o drop é da DDL. A DCL, que é a Data Control Language, que é controlar o acesso dos dados, certo? Eu consigo que conceder acesso ao meu banco, eu consigo cancelar esse acesso e negar o acesso, certo? Ou seja, é a questão das permissões, né? E a Data Manipulation Language, que é manipular as informações, que é o mais famoso, que é o que todo mundo quer, que é o que brilha os olhinhos da BIA, né? Que é onde a gente consegue pesquisar as informações no meu banco, eu consigo inserir as informações e eu consigo atualizá-las. Vocês lembram que eu falei do negócio chamado CRUD? O C do CRUD é do Create, certo? O R é do Read, que é ler. Então a gente pode dizer que o Create nada mais é do que um Select. Isso mesmo. Esquecendo alguma coisa. Beleza. Dúvidas até aqui? Beleza. Vamos passando aqui. Lembra que lá no começo que eu disse que tinha 4 coisas, que era base de dados, arquivos, uma linguagem e um sistema gerenciador de banco de dados? Sistema gerenciador, não são as 4 coisas? A gente já viu que é uma base de dados, a gente já viu a linguagem, que é a linguagem que está SQL. Gente, isso aqui é muito importante, a gente vai estudar. Tá voltando aqui. Isso aqui é muito importante porque se você sabe SQL, você pode trabalhar com qualquer SGBD, com qualquer banco de dados. Porque a linguagem é uma só, entendeu? Ela não vai mudar. É que nem um HTML. Independente do que tu usa, vai ser sempre HTML. Vai ser mais ou menos aqui. Então, a Lara, ela pode trabalhar na Oracle e ela vai saber fazer os comandos porque ela sabe SQL. É claro que vai ter uma palavrinha ou outra diferente, né, que é específica da linguagem do banco, mas trabalhar com ele ela vai conseguir, porque ela sabe SQL, beleza? A ideia que a gente vai aprender nessa disciplina é exatamente isso, é saber trabalhar com SQL para que vocês possam criar bancos de dados independente do SGBD, né, e do banco, e saber manipular as informações independente do SGBD, certo? Voltando para cá. Sistema gerenciador de banco de dados. Cadê a Emily? Emily, leia para mim, Emily. Sistemas gerenciadores de banco de dados, meu Deus, SGDB, é o conjunto de programas de computadores responsáveis pelo gerenciamento de uma base de dados. Ou seja, são softwares usados para administrar os dados armazenados. Pronto. O que, que a Emily disse? SGBD, pessoal, é a sigla, tá? Tanto faz ser SGBD em português como DMS em inglês. Um sistema gerenciador de banco de dados. As pessoas confundem. Sabe banco de dados? Eu sei no MySQL, sei Oracle, sei SQL Server, PostgreSQL, SQLite, mas isso não é banco de dados, certo? Isso é o SGBD, é um sistema que gerencia o banco de dados. Então, o que é o banco de dados? É o arquivo que esse SGBD cria, beleza? Mas ele não é o banco, ele é o sistema que gerencia o banco, ok?
É que nem, por exemplo, planilha eletrônica. Planilha eletrônica é uma planilha. Quem é que gerencia a planilha? O Excel, o Calc, o planilhas do Google. Deu para entender? Por mais que a gente falar, abre aí no Excel e tal, não sei o quê, aquilo ali é uma planilha. Quem gerencia a planilha é o Excel, mas pode ter outros gerenciadores, do mesmo jeito aqui. Existe o banco de dados, que é o que a gente vai aprender a trabalhar, e existe o sistema gerenciador de banco de dados, que mexe no banco de dados. Pode ser qualquer um. Vocês notem aqui na imagenzinha que tem muito, ó. Teradata, IBM, DB2, Apache, o Axel também é um banco de dados, MariaDB, MySQL, Hive, Firebird, Hypesol, são muitos, muitos. Tudo faz muita coisa e tudo não faz nada. Passando aqui. Aqui são os principais bancos de dados. A gente dos bancos de dados pagos, né? Aqueles que a galera paga para poder utilizar. A gente tem o Oracle, temos o banco de dados da IBM, o DB Base e o SQL Server da Microsoft. Vocês notaram que a Microsoft ela botou o nome do banco de dados dela de SQL Server, porque ela tentou se apropriar do nome SQL. Ela queria que todo mundo que pensasse em SQL fosse utilizar o banco de dados dela. Então, o que ela fez? Ela botou o nome SQL no nome. Então, geralmente, as pessoas, quando falam em SQL, falam da linguagem, associam ao banco de dados da Microsoft. Mas SQL, eu trabalho em qualquer um desses 4 bancos, certo? Aí aqui a gente tem o Postgre, que atualmente, que são desse lado aqui, pessoal, esses 4 do lado esquerdo, são 4 bancos de dados gratuitos, ou seja, não preciso pagar para estar utilizando. Eu tenho um Postgre, que é um dos mais robustos atualmente, mais utilizados. Tem um Firebird. E aqui é legal, vocês estão vendo aqui o golfinho do MySQL e a foquinha da MariaDB. Deixa eu ver se eu conto a história. O MySQL, originalmente, ele era open source. O que é open source? É código de fonte aberto. Para quem não lembra das disciplinas passadas lá com o Roberinho, um código de fonte aberto significa que você pode ver o código do programa e modificar sem problema nenhum, certo? Sem ter problema de direitos autorais. E ele era gratuito. Nem tudo que é gratuito, pessoal, é open source, tá? E nem tudo que é open source é gratuito. Então, o que acontece? O MySQL, ele foi comprado pela Sun, que era uma empresa. A Sun, posteriormente, foi comprada pela Oracle, certo? A Sun também é a empresa que desenvolveu o Java, para quem não sabe ou quem não lembra. Então, o que acontece? Um dos inventores do MySQL não gostou disso, entendeu? Então, o que é que ele fez? Ele fez um Ctrl+C, Ctrl+V do MySQL, criou o MariaDB e separou. Hoje em dia, o MariaDB já está mais consolidado no mercado, tanto é que você baixa o Champ ou o AMP, já vem com MariaDB e não mais com MySQL, certo? Porque o MySQL ele tem aquela linguagem que é open source, é gratuito. O MySQL também é, apesar que também tem a versão paga, tá? O que a gente vai trabalhar desses 4? Quem a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com o MySQL. Por quê? Ele é de fácil instalação. Como a gente trabalha com PHP, geralmente ele é o software que está nos sistemas que trabalham na internet, porque ele é mais simples. A gente também tem um PHP-MyAdmin para trabalhar com ele, Workbench e outras funções, certo? O que eu aprendi aqui, Linagem, no MySQL, eu posso aplicar em todos os outros bancos? Pode, certo? Desde o SQL Server, como o Oracle, como o Postgre. É claro que cada banco desse vai ter umas coisinhas específicas, é que nem linguagem de programação, mas o grosso modo eu vou conseguir. É que nem a lógica. Eu sei lógica, eu sei aplicar, eu sei trabalhar com qualquer linguagem de programação. Eu sei SQL, eu posso trabalhar com qualquer banco de dados. Tranquilo? Toda empresa possui um banco de dados, seja o Twitter, Snapchat, Facebook, Instagram, Pinterest, Yahoo, Google, Bing, todas têm um banco de dados. É chamado de data center. Não sei se vocês sabem, mas aqui em Fortaleza abriu um data center, que nada mais é um prédio gigante com ar-condicionado truando, que tem um bocado de servidor para guardar as informações. Isso é tão importante, data center, o Share, que é uma das profissões que paga muito bem, que é como minerar os dados.
que dizem que em 5, 6 anos, quem puder trabalhar com isso vai estar ganhando muito bem aqui em Fortaleza, né? Devido a esse data center que foi instalado aqui no nosso estado, juntamente com um cabozinho submarino. Então, toda empresa trabalha com banco de dados. É importante, hoje em dia, vocês veem muito questão da nuvem, vocês não verem isso, falar, guarda as informações na nuvem, blá, blá, blá. Por que isso? Porque tu imagina, eu tenho um banco de dados na casa do Apolo. Se pegar fogo a casa do Apolo, certo? Se pegar fogo a casa do Apolo, o banco de dados vai junto com o Apolo. Perdi todas as informações. Por exemplo, lá na escola, se a secretaria pegar fogo, todas aquelas pastinhas vão embora. Por quê? Porque o banco de dados está lá, está junto com a empresa. Quando a gente fala em guardar na nuvem, a gente tanto pode utilizar o AWS da Amazon, como o Azure da Microsoft, ou o Cloud da Google. Mesmo que pegue fogo a casa do Apollo, os dados são preservados porque eles não estão em um espaço físico, eles estão na internet, eles estão na nuvem, beleza? Isso é importante por quê? Porque cada vez mais nós não estamos deixando as coisas em espaço físico, estamos deixando na nuvem. Professor, isso significa que não está em lugar nenhum? Claro que está. Eu não falei aqui de um negócio chamado data center, que tem um bocado de base de dados? Existem data centers espalhados pelo mundo. Vocês lembram das aulas de rádio que o Roberto falou sobre RAID? Vocês sabem o que é RAID? RAID é um tipo de espelhamento. O que é que acontece? Eu tenho o HD, um HD 1, certo? E o HD 2. Eu quero guardar a mesma informação do HD 1 no HD 2. Para quê? Porque se o HD 1 queimar, eu não perco nada, eu continuo trabalhando com o HD 2. A maioria dos bancos funciona assim. Exatamente para não perder informação. Então, o que é RAID? RAID é quando eu digo que tudo que for gravado no meu HD 1 vai ser gravado igualmente no meu HD 2. Porque se eu perder qualquer um dos dois, eu tenho um outro como se fosse um backup. Sem ser de fato um backup, sem ser uma fita que grava backup. Beleza? Então, a maioria dos bancos de dados funciona assim quando ele é gravado na nuvem. Por mais que a minha base de dados aqui em Fortaleza tenha as informações do Facebook, e lá nos Estados Unidos tem outra base de dados que também tem informação do Facebook. E outra lá na Índia, e outra lá na China. Então, se alguma der problema, certo? Eu ainda tenho as informações. Às vezes você vê esse site grande com problema de conexão. Pode ter sido algum problema em alguma base de dados, e aí ela está indo buscar as informações em outra. Por exemplo, vamos supor que a base de dados aqui em Fortaleza deu problema. Então, o Facebook ele vai buscar o perfil da Kessia lá na China, e a informação vai demorar mais a chegar, entendeu? Como são muitas requisições, aí deixa o serviço mais lento. Mas basicamente é isso. Deu para entender mais ou menos? Deu. O que a gente vai trabalhar é com MySQL, o do golfinho aqui bonitinho. Quem utiliza MySQL? A NASA utiliza, o Google, a Wikipédia, o eBay, a Cisco, a Adobe, as empresas de telefonia, né, Oi, TIM, Claro, Vivo, Telefônica, a Hostnet, que é uma empresa de servidor, as Forças Armadas Brasileiras, somente a Aeronáutica, Bradesco, tudo são empresas que utilizam com banco de dados o MySQL, beleza? Então vocês podem notar que não é qualquer empresa. Professor, a Google só utiliza o MySQL? Não, ela utiliza também outros bancos de dados, mas todas elas utilizam o MySQL. No MySQL, a gente tem tudo aquilo lá que a gente falou anteriormente. A gente tem a DDL, que é a linguagem de definição, a DML, que é a linguagem de manipulação, né? A DQL, que é a linguagem de solicitação, a DCL, que é a linguagem de controle. O que é a linguagem de controle? É quem vai controlar, quem vai ter acesso aos meus dados, né? Quem é a questão de permissão, quem pode acessar o meu banco, quem não pode. E a DTL é a questão das transações, como é que eu faço essa manipulação, quando eu passo informação e recebo. Beleza? O MySQL ele faz tudo isso. Tudo isso que a gente já viu anteriormente, né? Então, qual é a proposta de um banco de dados? É resolver o problema de gerenciamento de informação.
é padronizar o acesso à informação. No lugar de eu ter... Vocês notam isso muito na escola, né? Às vezes, vocês veem assim, quando vocês conversam lá, né, a gente não evoluiu ainda a um nível satisfatório para ter informação toda, mas às vezes vocês falam com o Lucas, e o Lucas diz o quê? Não dá para me te dar informação porque eu preciso estar na escola para pegar uma pasta. Não é assim? Aí, às vezes, o mesmo aluno fala com a Josi, e a Josi, eu vou te mandar aqui, porque ela já acessa o site e já tem a informação, entendeu? Então, é um lugar onde a gente cria um banco de dados para padronizar esse acesso, para estar as informações num único lugar e eu conseguir dar essa informação, repassar. Segurança de acesso é quem acessa aquela informação. É tipo, lembra quando a gente cria um arquivo no Drive, uma pasta compartilhada, aí a Vivian vai lá e deleta o arquivo? Eu tenho que ter segurança no acesso para me saber quem foi que deletou. Para a Vivian não chegar e dizer assim, não, fui eu não. Certo? Coisas que aconteceu na minha Info3 do ano passado. Beleza? Então eu tenho uma segurança dos dados, é por isso que tem um banco de dados. Porque concorda comigo que aquele armário com uma chave não é segurança? Qualquer um pode ir lá pegar a chave, abrir e mexer nas pastinhas de vocês, né? Então a segurança é quase nada. Integridade das informações. Quando eu tenho um banco de dados, eu consigo criar rotinas para que eu não tenha informações duplicadas. Às vezes a gente tem lá duas pastinhas do Gustavo, duas pastas da Lara, eu tenho lá umas 4 xerox do RG da Vanessa e por aí vai, né? Escalabilidade é que eu consiga aumentar o meu banco de dados sem estar afetando. Por exemplo, vamos supor que se eu abrir 20 turmas na escola, eu consigo armazenar, tem espaço na secretaria para colocar pasta e armário para mais 20 turmas. Deu para entender? Então eu não consigo escalar, não consigo aumentar meu banco de dados físico, mas como eu tenho um banco de dados lá na internet e tal, né, num computador, eu consigo ter essa escalabilidade. E o trabalho em equipe, o que é? A Josi, ela não consegue mexer no mesmo armário que o Lucas ao mesmo tempo. Ela não consegue ver uma pasta ao mesmo tempo que o Lucas está vendo a pasta. Já num banco de dados, eu consigo tirar uma informação e repassar para a Stephanie, ao mesmo tempo que eu consigo pegar uma informação e repassar para a Vivian. Né? Quando vocês vão, por exemplo, quem aqui foi tirar carteirinha lá no VaptVupt, alguma coisa assim do tipo? Não existia várias mesas de acesso, né? Foi tirar RG, alguma coisa do tipo. Não existia várias mesas de acesso. Então, quando vocês acessavam a informação que ele estava buscando lá do Luan, ao mesmo tempo ele estava buscando a informação do Harrison, ao mesmo tempo estava buscando a informação da Lara, e por aí vai. Por quê? Porque não precisava guardar, né? Eles tinham todos trabalhando ao mesmo tempo e tirando do mesmo banco de dados. Todas as informações estão num lugar só. De novo aqui, né? Diferença de banco de dados para SGBD. Eu quero. A Kessia, vai, Kessia, lê para mim, por favor. Bora, Kessia, ninguém tá te vendo. Ah, tá barulho aí. Então, que tá bem silenciosinho é o Elton. Bora, Elton. Elton, John, Riegelman. Tem um voluntário, o Jário. Bora, Jário. É para ler, professor? Lê aí pra mim. Posso ler? Banco de Bora. dados, aquilo que os softwares ou gerenciadores de banco de dados produzem, ou seja, são os dados em si organizados agora em um ou mais arquivos que podem ser lidos e manipulados pelo SGBD. Uma analogia ao Excel. O Excel é um software do grupo de planilhas eletrônicas, cujo produto ou resultado é um arquivo XLS. Sendo assim, o XLS seria a base de dados e o Excel, o SGDB. Lembre-se que muitos usam o termo banco de dados se referindo ao SGBD. Beleza.
Só reforçando aquilo que eu disse, né? Uma coisa é banco de dados, outra coisa é SGBD. A partir de hoje, vocês aí que são futuros técnicos quase formados, não vão estar mais chamando MySQL de banco de dados, e sim de SGBD. Dá o nome certo, elevam vocês a outra categoria, né? É como eu digo, vocês vão deixar de fazer gambiarras para fazer um ATN, né? Então a gente verificou aqui, ó, que o XLS nada mais é do que a base de dados, e o SGBD que manipula o XLS é o Excel. Posso ter um XLS que seja manipulado pelo Calc, né? E por aí vai. Conceitos. Dado é qualquer elemento identificado em sua forma bruta, por si só, não conduz a uma compreensão de determinado fato ou situação. O que ele está dizendo? Que o dado não me diz nada. Vamos dar exemplo. Lá na minha fichinha, eu tenho assim, nome. Aí no nome, eu tenho lá, Lívia Maria. O que é que me diz? Nada, certo? O nome em si não me diz nada. Se eu pegar o endereço, Rua 13, Casa 97, 98. Também não me diz nada. O dado isolado em si não me diz nada. Agora, no momento em que eu pego e extraio informação, aí sim eu consigo fazer alguma coisa. Fato é um conjunto de dados relacionados, registram o mundo real. Fato, onde é que ela mora, por aí vai. Informação é um agrupamento de dados de forma organizada para fazer sentido, gerar conhecimento e auxiliar na tomada de decisões de uma empresa. Como é que eu posso dizer? Vou dar um exemplo. Na sala de vocês, a maioria é homem ou mulher? Metade, metade. 50%, certo? Então, aí eu posso, a Cassie ali disse para mim que 50%. Como é que ela sabe? Porque ela tem vários dados, ela tem o dado sexo de todos os alunos, e aí ela consegue extrair essa informação de que 50% é mulher, 50% é homem. A mesma coisa da idade. Quantos alunos na turma de vocês têm maior do que 18 anos? Alguém tem noção? 2, 1, 3, a gente precisaria ter a fichinha de todos os alunos para pegar a data de nascimento e extrair essa informação e dar essa informação precisamente, beleza? O dado, no caso mais é a data de nascimento de cada um. A informação é o que eu tiro a respeito dessa data de nascimento. Tu não vem... Ah, foi mal, Jadson. Parabéns, viu? Depois passa lá na escola, eu te dou um brigadeiro. O que é metadados? Metadados é o que dá dinheiro hoje. Né? São dados sobre dados. Fornece uma descrição das características do dado e do conjunto de relacionamentos que ligam os dados encontrados no banco de dados. O que é isso? Eu consigo pegar várias informações e, através dessas várias informações, eu tenho outras novas informações. Vou dar um exemplo. Vamos supor, 50% da sala são mulheres, certo? Esses 50%, todas são abaixo de 16 anos. Então, eu posso ter uma informação que as mulheres estão entrando mais cedo na escola, diferente dos homens, já que a faixa etária dos homens é entre 18 e 17 anos. Deu para entender? Eu peguei uma informação que era 50% da turma era mulher, juntei com a informação de que são abaixo de 16 ou até 16 anos e tiro uma nova informação. Hoje em dia se paga muito bem por metadado, quem sabe trabalhar com isso. Por quê? Porque as pessoas querem informações. Elas querem saber que se eu vender uma caneta azul na Miguel Gugel, eu vou ganhar mais do que se eu vendesse uma caneta preta. Mais ou menos isso. O banco de dados ele contém tabelas. Uma tabela é a estrutura interna de um banco de dados que contém dados em linhas e colunas. Uma linha da tabela contém todas as informações sobre um objeto na tabela. No estudo de banco de dados, as tabelas são chamadas de entidades, as colunas de campo e as linhas de registro. Muito parecido com Excel é o banco de dados, certo? Nota aqui, ó, que eu tenho meu primeiro nome, sobrenome, endereço, cidade, estado e um identificador. Isso são as colunas, beleza? É como se fosse o nome dos meus campos. Isso aqui são as linhas. Cada linha dessa é um registro. Eu tenho um registro aqui do Joey,
que o nome dele é Joey, o sobrenome é Epps, o endereço dele é tal, a cidade dele é tal, o estado dele é tal, e um número identificador. A gente sempre vai ver que toda tabela tem um ID. Tanto faz eu usar o nome ID como código, certo? Por quê? Porque para me identificar, lembra lá atrás, quando eu mudei e coloquei que os registros tinham um identificador, onde eu podia ir direto para o 5, eu não precisava passar pelo número 1, 2, 3 e 4. Vocês lembram? Então, esse ID é que faz eu ter um acesso direto, que era o nome daquela estrutura de banco. Beleza? Então, a gente tem que ter isso em mente, que o nome disso aqui tudo, dessa tabela aqui completo, eu posso dizer registro do aluno, né? E cada linhazinha dessa é um registro, e cada campozinho desse, cada coluna dessa, certo? É um campo, onde eu vou estar guardando a informação. É parecido com o negócio das classes lá que a gente viu em PO. Ó, entenda, nome é diferente de Joey. O Joey é o registro, é o que está gravado dentro do nome. Beleza? Então, se eu pedir para vocês criarem uma entidade, que eu posso ser chamado de tabela, vou dizer o seguinte: cria uma tabela aluno. Então, o nome da minha tabela é aluno. Quais os campos da minha tabela aluno? Eu tenho um nome, eu tenho sexo do aluno, eu tenho a data de nascimento do aluno, certo? Isso são campos da minha tabela. E aí eu quero registrar um aluno. Faz aí para mim, deixa eu escolher aqui, ó. A Thaísa. Thaísa, tá aí? Cadê a Thaísa? Deixa eu pegar aqui outra pessoa. Yuri. Pronto, Thaísa. Cria aí para mim. Yuri o quê, professor? Nogueira ou... Os dois. Vai ser para os três ao mesmo tempo. Vocês vão criar aí para mim, ó. Eu criei uma tabela chamada aluno e criei campos nessa tabela. Um campo nome, um campo sexo e a data de nascimento. Vocês vão preencher para mim essa tabela. Então, vocês vão botar o nome de vocês, o sexo e a data de nascimento. Coloquem aí para mim. Aí no chat. Tu tem que colocar o quê? A minha data de nascimento. O que mais, professor? Repete. Isso, do jeito que está aqui, ó. Eu coloquei lá, eu criei uma tabela chamada aluno. Beleza? A tabela está criada. Agora eu vou registrar um aluno. Vocês vão se registrar. Então vocês vão preencher cada campozinho dessa minha tabela. Entendi, professor. Falou um negócio em inglês ali, ó. Dois apps, Trust, o Enote, o Pessoal e o It Power. Tô escrevendo aqui, professor. Beleza, não tem pressa não. A gente tem um dia todo. Não minto. Tem não, porque tem a aula do menino da manhã. Com ela na mão mesmo, né? Terminando. Também, Thaísa. E o outro Yuri. A pessoa mesmo mensagem também, mas eu acho que não muda nada. Não muda. Eu sempre tive essa dúvida. Eu acho que uma vez aconteceu comigo que eu não lembrava. E aí eu falei para vocês no último vídeo. Tem que ver como estava. O problema é que eu deixei ela para falar no futebol e ela está sempre aqui. Tem a chance de voltar com a felicidade bem tudo. Vamos lá, então. Tem outra agora? Você colocar o identificador, não. Precisa colocar o identificador, não. O identificador, Harrison, que seria, o identificador nada mais é do que um código. Se tu, por exemplo, o teu CPF é um identificador, certo? O número do teu RG é um identificador. A tua matrícula é um identificador, certo? É um código que difere de você dos demais. Porque, por exemplo, se a gente pegar aqui na sala de aula, eu tenho 2 Mirelas. Então, não posso usar o nome como identificador, entendeu? Mas eu posso sim usar um código para identificar que é a Mirela A e não a Mirela B. Pronto, ó. O Yuri botou aqui pra gente o nome dele, né, que é Yuri Nogueira, o desconhecido é número... Eu queria disso aqui, macho, ó. Você está porque tá olhando para lá, mas beleza. Volta.
Beleza, o Yuri botou o primeiro nome dele, Yuri, sobrenome Nogueira de Barros, o endereço dele, cidade, por aí vai. O que que acontece? Tá correto. O que ele fez? Ele preencheu a minha tabela. Deu para entender o que é um registro? É mais ou menos, voltando na aula de PO, é mais ou menos quando eu disse que eu tenho uma classe, que é um modelo, aqui o modelo vai ser a tabela, tá certo? E aí eu faço os objetos baseados naquele modelo. É aqui, o que é que eu faço? Eu crio os registros baseado no modelo que eu criei, preenchendo as informações. A gente confunde muito, a gente vai fazer muita atividade disso, certo? Tranquilo? Conseguiram entender, mais ou menos? Eu tenho que me despedir de vocês. Ei, professor, Hum. depois o senhor pode me dizer o nome do canal do senhor, porque na outra aula eu não assisti, eu assisti pelo YouTube. Aí eu não memorizei o nome, me esqueci de me inscrever. Ah, o que é que eu estou fazendo nas aulas gravadas? Eu estou disponibilizando, certo? Lá. Isso aí, né, professor?